A gente convidou a Yáscara para estar aqui junto com a gente, adoro esse nome, já falei para ela. Tudo bem com você? Tudo bom, e você? Tudo jóia também. Como eu falei agora, é um assunto delicado de falarmos, né, Yáscara, mas é importante debater sobre isso porque faz com que as pessoas pensem nisso tudo, repensem e veja como é importante tudo isso, né? Sim, muito importante, sim. É necessário. E você vê, né, as relações interpessoais, na verdade, são o que dão sentido, muitas vezes, à nossa vida, né? E, por outro lado, assim, entretanto, são essas mesmas relações que nos levam, muitas vezes, a procurar ajuda, né? A terapia, enfim, outros tipos de ajuda. Então, fica essa contradição, né? Mas que bom que as pessoas procuram. Porém, assim, quando a gente fala do relacionamento abusivo em si, a gente vai lembrar sempre de que há um abuso de poder, né? Um poder excessivo de uma pessoa sobre a outra. E, geralmente, a gente já pensa, já lembra do relacionamento amoroso. Mas existe também o relacionamento abusivo no mundo corporativo, dentro da família, entre amigos, onde a gente nem imagina existe o abuso. E também a gente sempre lembra das mulheres, porém alguns homens também sofrem, né, com relacionamentos abusivos. E aí, a pergunta talvez chave é o que é um relacionamento abusivo? Porque dentro desse relacionamento abusivo eu sei que existe o moral, o físico, o patrimonial, existe uma série de coisas aí. Mas quando a gente pensa em abuso, é alguma coisa além do normal, além daquilo que seria talvez o padrão da sociedade? Ou assim, um relacionamento típico, né? Então, vamos falar então do relacionamento amoroso, né? Que é o que mais acontece. O que mais as pessoas conheçam. Isso. Então, um relacionamento típico. Existe um pouquinho de ciúme de vez em quando, alguma desavença, uma discussão, as partes boas. Então, a gente vai entendendo o que seria algo, entre aspas, normal, né? Agora, os excessos, um abuso do poder, uma pessoa tentar limitar, por exemplo, a outra no uso de roupa, no corte de cabelo, no acesso às próprias redes sociais. Isso tudo são sinais de que não está legal, não é um relacionamento saudável, né? Então a gente precisa ficar atento a esse tipo de sinal. A partir do momento que existe o ciúme, que até você citou agora, o ciúme tá, tudo bem, é saudável em algumas situações, o homem que tem ciúme da mulher, a mulher do homem, mas a partir do momento que começa a limitar algumas coisas e essa liberdade começa a ficar restrita, tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. É difícil aceitar para quem está sofrendo esse abuso, digamos, né? Sim. E existem até alguns ciclos, né? Porque quando a gente começa um relacionamento, as pessoas até brincam, estão em lua de mel, né? Casou, é lua de mel, começou um namoro. No relacionamento abusivo, a lua de mel não vem em primeiro lugar. Então, o relacionamento abusivo começa assim, eu percebo que eu estou perdendo a minha identidade. Eu não posso usar as roupas que eu quero, não posso, se eu não passar a senha, não deixar meu celular sem senha, com acesso a outra pessoa, o relacionamento não está legal. Depois começam as agressões ou xingamentos, humilhações. E daí, nesse momento, por vezes, quem está sofrendo o abuso consegue se manifestar, pedir socorro. Aí o abusador ou a abusadora, né, percebe e peraí, deixa eu dar uma melhorada aqui no relacionamento. Aí vem a última fase, que é a lua de mel. E daí a pessoa tem aquela esperança de que mude o relacionamento, a pessoa vai mudar, vai tratar melhor, então começa o ciclo novamente. E assim fica. E eu acho que esse período talvez seja o mais complicado, o início de um relacionamento, porque se você está gostando da pessoa, e aí eu também entro no caso da amizade, né? Porque às vezes você está numa amizade nova, é uma pessoa que é legal, te faz bem e tal, e de repente começa a te privar de algumas coisas, e você começa você identifica que isso está acontecendo. Mas como você gosta muito da pessoa, você vai deixando passar. Só que nesse deixar passar e não pontuar aquilo que está te incomodando, isso começa a ficar muito mais sério, mais grave. E para você se desvencilhar de tudo isso,
É muito mais cada difícil. vez mais difícil, porque você acaba alimentando aquele comportamento na outra pessoa. E tem outra coisa bem importante que é assim, nós vamos lá na nossa formação, infância, adolescência, né? Nós formamos lá o que a gente chama na terapia cognitiva de esquemas de vida. Então, o que eu entendo? Se eu e você olharmos o mesmo evento, a mesma situação, nós vamos interpretar de maneiras diferentes, porque Sim. nós fomos criados, né? Cada um com a sua... Em meios diferentes. Os meios diferentes, as pessoas. Então, esses esquemas sempre vão trazer interpretações disfuncionais, fora da realidade, né? Então, eu vou entendendo, por vezes, a minha criação vai fazer com que eu entenda que um relacionamento abusivo é natural, que é assim mesmo, eu vivenciei muitas vezes, né? As pessoas que me criaram, ou os pais do amigo, etc., né? Pessoas de referência para mim. Então, eu vivenciei muitas vezes essa violência, algum xingamento e vou crescendo entendendo que isso é natural. Por isso, a importância do esclarecimento. Estar atento desde a formação, né? Mas sim, às vezes vai se tornando mais forte, mais difícil de desvencilhar, porque eu vou alimentando aquilo que eu acredito, né? Que foi instaurado, né? Instalado em mim. Falei agora há pouco também dessa questão patrimonial, inclusive eu já vi muitas propagandas também falando disso, né? Campanhas falando sobre isso. Porque às vezes a mulher fala assim, não, é o meu esposo que cuida de toda a parte financeira da minha família e tudo mais. O que eu ganho eu coloco lá na conta e eu não sei muito bem administrar tudo isso. Isso é um patrimônio da pessoa. Por mais que fulano cuide, mas você tem que ter o domínio, você tem que saber tudo o que está acontecendo e não pode ser privada de saber de tudo isso. Porque uma coisa é você entregar e ser privada disso, e uma coisa é você não ter a habilidade de administrar, mas estar por dentro, Exatamente. acompanhar, né? Como se fosse uma prestação de contas, sim, né? Sim, Eu administro, eu sei lidar com números, financeiro, pagar e tal, e você participa aqui comigo. E isso, você tem acesso, etc. Porque essa limitação, sim, vai desde limitar as minhas redes sociais, limitar o financeiro, acessar tudo, né? Então, é muito amplo, né? Essa questão do relacionamento abusivo que a gente conversava, né? É bem amplo e complexo. Então, assim, precisa, sim, de ajuda, né, de familiares. Se alguém se sente à vontade para ir lá e dar um toque na pessoa, com muito cuidado, né, porque a pessoa está tão envolvida e às vezes, né, fica de ruim na história. Sim, né, mas eu vou te perguntar uma coisa, Yáscara, quando essa mulher, ela percebeu que ela está envolvida nisso tudo e infelizmente muitas delas não conseguem sair disso, né, entram nessa depressão, entram nesse buraco, né? Às vezes ela se sente até culpada. É isso, como se eu fiz isso para mim mesmo e eu não consigo sair dali. É importante a denúncia, se às vezes está acontecendo alguma coisa, a conversa com amigos, a conversa com o psicólogo, fazer com que isso chegue a mais pessoas para que talvez ela tenha uma outra visão de tudo aquilo. Sim, sim, é importante. Ela precisa conseguir, então eu sempre falo assim, que cada um tem o seu tempo, precisa estar aberto. Algumas pessoas são mais flexíveis, acessíveis, outras não, né? Por isso, assim, se eu de fora estou percebendo e tenho intimidade, eu conheço alguém que é mais próximo, dá um toque, não custa, né? Por que tem que cuidar? Inclusive, cuidar com o julgamento, né? Por que você não consegue sair? Imagina, o que é isso? Mas, enfim, né? Tá enraizado na pessoa. Você sabe, você falou de julgamento agora e eu imagino que muitas situações a pessoa que está em casa agora nos acompanhando, veja alguns relacionamentos que são realmente abusivos, você vê, e aí você também citou antes, não é só o homem para a mulher, existe a mulher para o homem também, né, nessas situações. Então, você vê um relacionamento e fala assim, eu não vou me meter, porque se eles estão felizes assim, se eles estão casados há tantos anos assim, então eu não vou me meter nessa situação. Mas talvez seja justamente pela falta de comunicação, pela falta de contato, que isso continua acontecendo. Sim, é possível, né? E justamente por ter essa proximidade, se você sabe que o casal está há tantos anos, você convive, né? Enfim, não custa tentar dar o toque. Acolher, né? Eu gosto sempre desse termo que é o acolher. Não julgar, se coloque no lugar, a empatia, né? Você quer ajudar mesmo ou você quer saber como que tá e é só isso? Sim. Né? Então,
como a gente falou, muito complexo, não está limitado a essas características, né? Precisa de um diagnóstico diferencial, precisa de uma ajuda, de uma conversa, mas de uma rede de apoio. Se a pessoa entende que ela tem essa rede de apoio, né? Familiares, amigos, enfim, fica muito mais fácil para sair disso. E assim, quem está no papel do abusador ou da abusadora, né? Dificilmente vai se dar conta. Mas se a pessoa se dá conta disso, é meio caminho andado também para tentar uma mudança de comportamento. Sabe né? que eu estava pesquisando um pouco sobre esse assunto. Claro, existem muitas coisas, as questões sobre esse relacionamento abusivo vai muito além do que a gente às vezes consegue trazer para as pessoas em casa. Mas eu achei 5 pontos interessantes que talvez possa, para que as pessoas possam pensar e repensar, tá? Se a pessoa, como a gente também citou, ciúme e desconfiança além do normal, preste atenção. Se num relacionamento só uma pessoa tem culpa, ou pelo menos só ela acha que tem culpa de alguma coisa, também tem alguma coisa aí. Se qualquer coisa me ajuda. Isolamento, quando a pessoa de alguma forma se isola do mundo, de compromissos, não vai mais visitar amigos. E não era característico da pessoa isso, Exatamente. né? Ela muda isso. Comportamento agressivo, né? Quando você começa a perceber que fulano, ciclano tá realmente se tornando agressivo. E eu sempre digo que relacionamento que começa com agressão, ou se tem agressão no meio, é porque toda a parte de verbal já era. Já era. Nem não existe. Aí você já está passando para um outro nível de relacionamento que não é saudável de jeito nenhum. Imagina, não, de forma alguma. E promessas que não são cumpridas, né? Muitas vezes você promete, mas não acontece. E aí entra uma outra característica que é a manipulação, né? Eu prometo, eu vou. É uma forma de manipular. Olha, muitas coisas. Muitas coisas. Eu queria agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço. Porque por mais que nesse período que a gente converse aqui, as pessoas que estão em casa e consigam prestar um pouco atenção nisso tudo, pode ser que ajude muita gente. Pode, com certeza. Muito obrigado. É a ideia. Obrigada a você. Até uma próxima vez.